Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a essa edição especial do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje, dedicado a falar sobre o debate entre as candidaturas ao Setorial Nacional de Saúde do Partido dos Trabalhadores. É que na noite dessa segunda-feira, dia 29 de novembro, houve um debate entre as candidaturas que estão disputando o Setorial Nacional de Saúde do PT, que vai ter a sua eleição no próximo dia 4 de dezembro, entre as 9 da manhã e o meio-dia. Existem duas candidaturas, a da companheira Eliane Cruz e a do companheiro Francisco Júnior. Infelizmente, o debate não teve transmissão. Ele apenas pôde ser acompanhado por quem estava presente na sala Zoom em que ele aconteceu. Mas isso ocorreu não por uma questão ou problema de ordem técnica, mas por uma decisão política da atual maioria que dirige o setorial e que está em torno da candidatura da companheira Eliane Cruz. Por essa razão, nós decidimos fazer essa edição do podcast para compartilhar com a militância do partido aquilo que é possível de se falar acerca desse debate, como as intervenções do companheiro Francisco Júnior, as suas respostas às questões colocadas e também para ouvir uma avaliação de alguns militantes e algumas militantes que acompanharam o debate dentro da sala Zoom. E a gente começa a edição de hoje justamente escutando a intervenção inicial do companheiro Francisco Júnior, que está como candidato a secretário nacional do Setorial de Saúde do PT. Ele apresentou a tese e as principais posições que são representadas pela chapa e pela sua candidatura. Boa noite. Boa noite, meus queridos, minhas queridas companheiras, meus queridos companheiros. Eu estou olhando aqui no chat a presença de cada um. Recording in progress. E confesso uma emoção muito forte de rever, pelo menos virtualmente, muitas companheiras e muitos companheiros que há tempos a gente não se via. Não vou aqui falar cada um, porque eu posso cometer o erro de esquecer alguém, ser mal interpretado, mas eu estou muito feliz de poder conversar com vocês nesse momento. Nós do Luta Saúde, nós elaboramos uma tese, estamos realizando alguns debates, e tem alguns pontos que o nosso grupo, que o nosso coletivo tem colocado como sendo o que nós podemos considerar como sendo os eixos principais desse momento conjuntural. Sem exatamente ser uma ordem hierárquica, nós estamos pautando inicialmente a conjuntura do país, o processo de absoluta destruição porque está passando o Brasil. Quando nós avaliamos a nossa história recente e a nossa história um pouco mais antiga também, é difícil a gente encontrar na nossa história uma situação tão parecida com essa. Arrasa quarteirão, arrasa tudo, aquilo que nós brasileiras e nós brasileiros conseguimos conquistar duras penas durante toda a nossa história, e está sendo desconstruído muito rapidamente pelo Bolsonaro, pelos seus aliados, pelo Paulo Guedes, pelo Congresso Nacional também. Porque não dá para jogar a responsabilidade, Antônio Alves, apenas no Bolsonaro e Paulo Guedes. O Congresso Nacional está sendo o cúmplice principal, está sendo o executor dessa obra de destruição. E aí, nós do Luta Saúde, estamos chamando a atenção porque há um certo clima em alguns setores de que a situação está dada, as pesquisas vão se confirmar obrigatoriamente que o Bolsonaro está derrotado e que o Lula vai ganhar a eleição. Para nós não é exatamente assim. Para nós o jogo está apenas começando, o jogo é dificílimo, é duríssimo. Estão aí os acontecimentos mais recentes para corroborarem com o que nós avaliamos. Está aí a grande mídia e setores importantes do empresariado e da direita, dos setores mais conservadores, fazendo um esforço descomunal para viabilizar a chamada terceira via através do nome do Moro. Está aí o Congresso Nacional, aliado e a serviço do projeto do Bolsonaro e do Paulo Guedes,
distribuindo dinheiro, distribuindo emendas que ninguém sabe para onde vai, enfim. Né? O jogo do poder, mais do que nunca, sendo colocado em prática. E nós avaliamos que a tendência é, até as eleições do próximo ano, esse quadro se agudizar, esse quadro se agravar. E também, concomitantemente, paralelamente, o processo de tentativa de desconstrução da candidatura do Lula e a buscativa de voltar a retomar o velho discurso antipetista de criminalização das esquerdas, de criminalização do Partido dos Trabalhadores. É o que está em curso. Então, o primeiro desafio nosso do Partido dos Trabalhadores da Esquerda temos muito claro isso e entendo muito claro essa conjuntura, essa realidade, essa correlação de forças, fazer os movimentos corretos para se contrapor e para derrotar o que está colocado aí. E para fazer esses movimentos corretos e derrotar o que está aí, tem várias coisas que a gente precisa, entre nós, conversarmos. Qual vai ser a nossa tática eleitoral? Qual vai ser a nossa tática de alianças? Vai ser com o Alckmin? Para nós do Luta Saúde, não. Vai ser uma frente ampla que não tenha nenhum critério, que não estabeleça princípio nenhum após o processo eleitoral? Para nós também não. Então, para nós, a aliança tem que ser firmada, tem que ser construída à luz de um projeto muito claro a ser definido e a ser colocado em prática pós-eleição, pós-processo eleitoral. Então, esse é o primeiro grande desafio que nós temos colocado para o Partido dos Trabalhadores, para a sua militância, para as suas direções, para as suas diversas instâncias em todo o país. E não é tarefa das mais simples. Nós precisamos, por exemplo, eu já coloquei isso internamente no Luta Saúde, nós precisamos urgentemente começar a pensar no programa de governo para a área de saúde. O que é que nós temos para a área de saúde? Mas sobre o SUS e sobre saúde eu vou falar daqui a pouco. A primeira questão que levanta é exatamente essa. Em relação à conjuntura, em relação ao processo eleitoral, em relação à tática eleitoral, à tática de aliança, o papel que nós e o Partido dos Trabalhadores têm em todo esse processo. A segunda questão que nós queremos colocar no debate é a questão do SUS, a questão da saúde no país. E aí, para nós do Luta Saúde, nós chegamos a um ponto sem retorno. Nós chegamos a um ponto onde, apesar de todos os grandes avanços que a sociedade brasileira conseguiu, que o país conseguiu, que as esquerdas conseguiram, que o movimento sanitário conseguiu, porque não dá para nós desconsiderarmos tudo que nós construímos, tudo que o SUS conseguiu avançar durante esses anos, desde a sua regulamentação, desde a sua criação na Constituição Federal e desde a sua regulação na Lei Orgânica de 1990. Mas a verdade é que, paralelamente, um violento processo de desconstrução conceitual, de desconstrução filosófica, de desconstrução ideológica do sistema foi colocado em prática. Então nós estamos dizendo, nós do Luta Saúde estamos dizendo, que esse processo de desconstrução e de destruição conceitual do sistema único de saúde chegou a um ponto insustentável. Em qualquer aspecto que nós possamos discutir, partindo do financiamento ou do desfinanciamento, passando pelo campo assistencial, pela rede assistencial, passando pela força de trabalho, chegando no controle social, no dito controle social da participação da comunidade. Em todos esses flancos, nós estamos sendo derrotados. Em todos esses flancos, o SUS está sendo desconstruído. E de uma forma muito violenta. Vivemos um momento que nós temos que saber aproveitar no bom sentido, porque a pandemia colocou o SUS na pauta, a pandemia colocou o SUS para setores importantes do país, setores importantes da população que não conheciam efetivamente o SUS. A pandemia deu uma visibilidade ao nosso sistema que até então ele não havia tido, né? Então hoje há um certo consenso, inclusive nas camadas menos esclarecidas da sociedade, que se não fosse o sistema único de saúde, o estrago e a tragédia da pandemia seria infinitamente pior no nosso país, e nós entendemos que isso é um ponto a nosso favor, desse debate que a gente precisa fazer a respeito do sistema único de saúde. E esse é o momento que nós temos que aproveitar da forma mais
da forma mais competente possível. E enfrentar da forma mais competente possível é fazer o debate correto com a sociedade brasileira do que é o SUS, do que ele significa para o país, para a população e quais os caminhos têm que ser trilhados. Por exemplo, existem setores da sociedade civil que para esses setores, o importante no Sistema Único de Saúde é ter o serviço aberto para atender a sua demanda. Para esses setores da sociedade, não importa se esse serviço é privado, não importa se esse serviço é público, não importa se esse serviço é terceirizado, não importa se esse serviço enfim, quarteirizado. O importante para esse setor é ter o serviço aberto, é ter o serviço em condições de atender. Nós queremos debater com a sociedade sobre isso. Nós queremos convencer a população que não pode ser assim. Porque essa lógica de privatização do sistema, baseado nesse discurso, que inclusive eu ouvi muitos atores da esquerda dizerem: olha, a população precisa do serviço, não importa se o serviço é privado, se é público, se é contratado, se é conveniado. O serviço tem que ser colocado. Eu fui conselheiro municipal de saúde e acompanhei aqui em Natal o processo de desconstrução da rede básica, exatamente com esse discurso de gestores, e eram gestores que ficavam como defensores do SUS. Olha, a população tem urgência, nós temos urgência em atender a população, e entre passar um ano construindo um serviço e contratar o privado, é melhor contratar o privado agora. Então nós temos uma privatização na assistência, na rede de assistência, de uma forma absurda. Né? Para onde nós olhemos, a privatização domina a assistência no sistema. Sobre esse tema, eu tenho, como eu sou integrante da Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, companheiros que são da COFIN sabem disso, já me viram fazer esse debate do Conselho Nacional de Saúde na COFIN. O tema de financiamento, de desfinanciamento, sempre foi um tema muito premente no Conselho Nacional de Saúde e entre nós mesmos que militamos no SUS. Né? Essa questão do desfinanciamento do SUS é uma coisa para a gente muito grave, é uma coisa muito cara, e a nossa luta, desde a busca pela regulamentação da emenda 29, desde aquela longa luta que a gente travou no Congresso Nacional pela regulamentação da emenda, pela vinculação dos recursos, da vinculação percentual. Então, sempre foi um debate muito, muito importante para nós. Mas eu sempre disse o seguinte, eu disse, olha, e eu sempre fui uma voz um tanto quanto discordante na COFIN. Hoje não. Hoje eu já entendo que há um consenso na COFIN sobre isso. Mas até pouco tempo atrás havia uma certa dificuldade, porque eu sempre dizia o seguinte, olha, não há a menor dúvida de que nós precisamos e queremos mais recursos para o sistema de saúde, mas nós queremos também discutir para onde esse recurso vai. Porque eu não vou defender mais recursos para o sistema de saúde para ser utilizado na rede privada contratada conveniada. Eu não vou defender mais recursos para o SUS para ser utilizado para financiar cooperativamente ou trabalhadores terceirizados. Eu não vou mais defender recursos para o SUS para estar de forma direta ou indireta financiando o setor privado. Eu quero mais recursos para o SUS para fortalecer a nossa própria rede, para fortalecer a nossa estrutura própria, para fortalecer a nossa força de trabalho, para combater a precarização que nós temos na força de trabalho, para criar a nossa carreira única no sistema de saúde. Então, para isso é que nós queremos mais recursos para o SUS. E acho que esse debate hoje já está razoavelmente consensuado na COFIN e no próprio Conselho Nacional de Saúde. Mas precisa ser absorvido, precisa ser assumido por todos nós, porque ainda existem gestores, inclusive do nosso campo da esquerda, inclusive do PT, que não tem exatamente esse entendimento. Que tem como prioridade continuar financiando a rede privada de alguma forma. Então temos esse debate da conjuntura e processo eleitoral em curso, temos essa questão do sistema de saúde com os desafios que ele tem em todos os seus, que eu chamo eixos de estruturança, na questão do financiamento, na questão da força de trabalho, na questão da gestão do sistema e da gerência dos serviços através de organizações sociais, de OCIPs, de fundações de direito privado, de EBSER, de parceiros privados, companheiros e companheiros. O Partido dos Trabalhadores definitivamente não basta nisso.
e a gente começa a defender e colocar em prática a gerência dos nossos serviços por nós próprios, por nós mesmos, e nós temos quadros para isso, nós temos a atualização direta, e nós temos o nosso serviço com autonomia administrativa e financeira, então não teremos SUS como está preconizado na reforma sanitária na legislação. Para concluir, porque eu estou de olho aqui no relógio do computador e estou vendo meu tempo. 2 minutos. Nós queremos discutir também a relação do setorial, do partido com os governos. Nós estamos dizendo bem claro, nós do Luta Saúde estamos dizendo muito claramente. Partido a partido, governo a governo. O governo é composto pelo PT e por outros partidos que são da sua base também. E o PT tem que, seja que governo for, independente do governo que for, o PT tem que lutar para, nesse governo, fazer valer as suas teses e fazer valer seus princípios, suas bandeiras. E a relação do setorial com o partido. O setorial não pode ser um mero coadjuvante a ser consultado eventualmente em determinada situação e apenas eventualmente ser consultado. O setorial tem que ser protagonista dos grandes temas que dizem respeito à saúde, que dizem respeito ao Sistema Único de Saúde. Concluí, Silvinha. Concluí, meu querido Rodrigo. Pois é, gente. Essa foi a intervenção inicial do companheiro Francisco Júnior. A gente não tem como escutar a intervenção da companheira Eliane Cruz, porque, como eu expliquei aqui no começo do podcast, por uma decisão deles, o debate não foi público. Foi restrito àqueles e aquelas que estavam dentro da sala Zoom. E aqui no podcast, a gente tem acesso apenas aos comentários, intervenções e defesas daquelas pessoas que nos enviaram as suas opiniões. Como é o caso da intervenção inicial do companheiro Francisco Júnior, que a gente acabou de escutar. O debate teve alguns blocos, por exemplo, um de perguntas e respostas entre os dois candidatos. E houve também um bloco em que os militantes que estavam presentes dentro da sala Zoom puderam fazer perguntas para os candidatos. A gente vai escutar aqui agora algumas das respostas dadas pelo companheiro Francisco Júnior. Uma questão inicial dizia o seguinte: qual a percepção sobre o financiamento do SUS? Quais os gargalos que ele enfrenta e o que o setorial debateu e encaminhou nos últimos anos em relação a esse tema? A gente escuta agora a resposta do companheiro Francisco Júnior. Os estados, com algumas exceções, também estão investindo razoavelmente bem em saúde de forma insuficiente também. No plano federal, não. No plano federal, a gente tem tido, além de nós não termos conseguido uma vinculação percentual orçamentária do governo federal, a cada ano o governo federal investe menos no sistema de saúde. Então a gente tem essa equação a ser realizada. Mas para além desse desfinanciamento, desse financiamento insuficiente, é o que eu já falei na primeira explanação. Nós temos que investir melhor. O grosso, mais de 60% do financiamento do SUS é para o setor privado. Isso é insustentável. Então, por isso que eu falei na fala inicial. Nós queremos mais recursos para o SUS para investir na atenção básica, para fortalecer a nossa própria rede pública, para substituir a rede privada conveniada pela nossa rede, para criar a nossa carreira única, interfederativa, pactuada com todos os trabalhadores da saúde, para fortalecer o público de fato. Então, estou dizendo com isso que, além de termos um financiamento insuficiente para o sistema, nós temos como gargalo o fato do financiamento ser prioritariamente destinado ao setor privado. Aí pode pôr o dinheiro que for. Com esse modelo, eu tenho dito, nós estamos dizendo que com esse modelo que a gente tem totalmente privatizado, pode colocar o financiamento que for, que será sempre insuficiente. Por isso que a gente está defendendo mais recursos, melhor financiamento do sistema, mas esse financiamento para financiar realmente o SUS estatal e o SUS público. Uma coisa assim, eu falava que defendia mais recursos para o SUS e ao mesmo tempo dizia que o grosso do recurso vai para o setor privado. Não tem contradição nenhuma. Eu estou dizendo que o nosso financiamento, além de ser insuficiente, quando a gente compara com todos os países do mundo, tá certo? Ele é utilizado de forma equivocada. É utilizado para financiar a alta complexidade, para financiar o alto custo, em detrimento da atenção básica, é utilizado para financiar o setor privado. O que eu estou dizendo é isso. Então, reafirmo, em nome do Luta Saúde, nós defendemos o melhor financiamento, e aí o pessoal pode falar, o Conselho Nacional, por exemplo, fez a campanha Saúde mais 10. Eu tenho uma certa preocupação, Rodrigo, com esses números cabalísticos.
eu tenho dito que o financiamento tem que ser o adequado e o suficiente. Se for 10%, que seja 10%. Se for 20%, que seja 20%. Mas, enfim, fundamentalmente, o que nós defendemos é ampliar o financiamento do SUS, muito particularmente do governo federal, que nesse momento, na balança, é o que está mais desequilibrado, e que haja uma total inversão na aplicação desses recursos. Que os recursos sejam, de fato, utilizados para fortalecer a rede pública, na rede assistencial, na formação da força de trabalho, no combate à precarização e no combate à privatização também. Outra pergunta feita foi em relação aos sistemas privados, esses que estão em funcionamento, e o risco de deixar a população desassistida a qualquer momento. E, sobre essa questão, essas foram as respostas do companheiro Francisco Júnior. Mauri, nós, quando eu falo nós, somos os trabalhadores, os usuários, os gestores, a sociedade brasileira, o país. Nós estamos todos reféns do setor privado. Na assistência, no momento em que aquele dispositivo constitucional que dizia que o privado ia ser complementar se tornou principal. Então, na alta complexidade, no alto custo, na atenção especializada, o setor privado é o principal hoje no SUS, e isso é insustentável. Nós estamos dependentes totalmente do setor privado na gerência da rede. Em São Paulo é um exemplo, mas outros, o país todo, né? As organizações sociais, as OCIPs, os ditos parceiros privados, assolam o SUS de norte a sul, de leste a oeste, não é só São Paulo. Nós somos reféns deles também na gerência do serviço da rede. E nós somos reféns também, em parcela importante, da força de trabalho, que são as cooperativas médicas. O custo das cooperativas médicas nesse país é uma coisa assombrosa. É uma coisa inominável. É uma coisa inaceitável. Eu tive acesso aos últimos dados aqui do estado do Rio Grande do Norte. É absurdo. Não tem como sustentar o SUS dessa forma. Então, além dessa questão da dependência direta desse setor privado todo, que é um custo maior do que se fosse de forma direta, os números mostram isso. Quem já foi gestor sabe disso. A gerência direta é mais barata do que a gerência terceirizada. A contratação direta é mais barata do que a contratação terceirizada. O serviço prestado na assistência direta é mais barato do que o serviço contratado por conveniado. Todos nós sabemos disso. É questão política, é disputa política. Então, além disso, tem um outro dado que é terrível. Os médicos e determinados especialistas que prestam o seu serviço através dessa lógica de forma mercantilista, recebendo por procedimento, eles se negam a trabalhar no sistema de saúde de forma direta, plantão, dando jornada, porque eles não querem. Para eles é mais importante fazer um procedimento na rede privada conveniada pelo SUS e receber R$3.000 por ele. Esse cara jamais, por isso que a gente vai encontrar na rede pública trabalhadores para fazer concurso em algumas especialidades. Então essa privatização é inaceitável, inominável, e nós do Luta Saúde queremos extingui-la. Sabemos que não dá para extinguir de uma vez por todas, mas paulatinamente, se houver política, se houver decisão política, sim, é possível. Agora a gente vai escutar algumas outras respostas do companheiro Francisco Júnior a questões como a situação do partido, as divergências existentes no interior do PT, no interior do setorial e a questão das organizações sociais, além de outras. A minha vida político-partidária foi dentro do Partido dos Trabalhadores. Desde que o partido foi criado, que eu milito, que eu tento ajudar, que eu participo. E nesse período todo, eu aprendi a conhecer razoavelmente bem o partido. As diversas correntes, os dilemas internos que a gente enfrenta. E passamos bons e maus momentos. Eu sempre fui dirigente do Cine Saúde aqui no Rio Grande do Norte, Raquel, fui presidente da CUT aqui no estado, fui dirigente da CNTSS com a Denise e com a Eliane, estive na presidência do Conselho Nacional de Saúde. Todos esses movimentos que eu fiz foram movimentos, óbvio, colados com a minha atuação partidária, não era desvinculada. Agora, eu sempre tive muito claro o meu papel. Então, no momento que eu era dirigente sindical, eu tinha muito claro que ser dirigente sindical é uma coisa,
ser militante, dirigente, fui dirigente partidário também administrado, é outra. Né? A mesma coisa eu pensava quando ocupava os outros espaços que eu ocupei politicamente. Né? E sempre tive muito claro a necessidade, primeiro, da democratização interna do partido. A democratização do partido é uma condição, e eu aprendi dentro do partido isso. Aprendi lá nas bases, no início da década de 90. Que a democratização do partido, o partido fazendo diferente dos partidos tradicionais, era a condição objetiva, era a condição sine qua non, era a condição indispensável para a gente conseguir avançar no nosso projeto de classe, no nosso projeto político, no nosso projeto ideológico. Todos nós sabemos que não foi bem assim, né? Todos nós sabemos que tivemos problemas. Temos problemas. O nosso partido não chega a ser exatamente um exemplo de democracia interna, democracia partidária. Isso se reflete no setorial. Eu fui do Setorial Nacional de Saúde, participei. E não foi uma experiência, que eu posso dizer que foi uma experiência que eu saí satisfeito, nem um pouco. Nem um pouco. Porque o setorial precisa passar por um profundo processo de reestruturação de pensamento político. A relação do setorial com o partido não pode ser, volta a existir, de mero quadro, enquanto a ser consultado eventualmente, tem que ser protagonista. É o setorial que tem que dizer para o partido aquilo que, na concepção dele, é importante e a pauta principal no referente à saúde em relação ao SUS. O setorial nacional também tem um papel concluído. Em relação, concluindo, Silvinha, em relação à organização dos setoriais no resto do país. Foi um sufoco, nós sabemos disso, nós que estamos participando desse processo, um sufoco conseguir organizar os encontros nos estados. Com muita dificuldade. O setorial nacional pode, a partir de agora, cumprir uma tarefa muito importante também em relação a esse processo organizativo. Nós, do Luta da Saúde, temos clareza do embate que vamos ter com o partido. Né? Porque nós temos toda uma cultura construída de que setorial é aquele apêndice, né? Que, de alguma forma, legitima a estrutura dita democrática e participativa do governo, mas na prática a gente sabe muito bem como tem acontecido. Então, nós do Luta da Saúde, nós temos clareza de que para pôr em prática esse projeto, esse que a gente tem em relação ao papel do setorial, nós vamos ter que bater de frente com muita coisa. Vamos ter que bater de frente com uma lógica interna que não é pouca coisa. Tá? E estamos preparados para isso, viu? Capel, estamos preparadíssimos para isso. Estamos conscientes do nosso papel. Né? Isso que aconteceu recentemente no Congresso Nacional, com a votação daquele projeto de isenção tributária das comunidades terapêuticas, violentando todo um debate construído pela militância do SUS no PT, violentando da forma mais absurda, mais mesquinha, mais desrespeitosa. Nós não mais aceitaremos isso. Nós, do Luta da Saúde, não mais aceitaremos isso. O Partido dos Trabalhadores, junto com o PDT, entrou em 1998 com uma ação direta de inconstitucionalidade contra as OS. Foi muito importante aquilo para a gente. Foi muito importante isso. Aquilo repercutiu muito nos estados, repercutiu muito na militância do SUS. Quando eu estava na presidência do Conselho Nacional de Saúde, eu tive várias audiências, reuniões com o ministro que era relator dessa ADIM. E, infelizmente, quando essa ADIM foi colocada em pauta e foi votada, além de nós do partido não termos, quer dizer, o partido não ter feito a mobilização pela aprovação da sua inconstitucionalidade, nós tivemos, no caminho inverso, muita gente cruzando os braços e defendendo que a ação direta de inconstitucionalidade fosse derrotada no Supremo Tribunal Federal. Né? As fundações de direito privado foram obras, ou são obras, de governos petistas. Viu, Walter? Como você falou, inclusive. A EBSER é uma obra do governo petista. Os ditos parceiros privados no SUS são obras de governo. Parceria privada no SUS surgiu na Bahia, da querida Silvinha. Mas não havia parceiro privado no SUS até então. Estou dizendo tudo isso, Walter, porque concordando com você, eu acho que nós temos que
fazer um debate interno no partido sobre isso. Quem quer o quê? Quem defende o quê? Conclua. Porque nós temos no partido, não há a menor dúvida disso, setores que são revisionistas, não são reformistas, são revisionistas. Vamos ter que colocar esse debate na pauta de forma muito clara. Talvez não. É exatamente por isso que há tanta dificuldade nós avançarmos nesse debate, nesse enfrentamento com essa privatização da gerência da rede até agora. Uma das participantes da atividade de ontem que nos enviou a sua pergunta foi a companheira Nayara Oliveira, que é do Conselho Municipal de Saúde da cidade de Campinas. E a gente escuta agora a pergunta da Nayara e a resposta do companheiro Francisco Júnior. Mais gente disse como é que a gente debate de uma forma muito interessante as questões nossas todas do PT. Gostaria muito que esse debate estivesse sendo transmitido. Mas, posto isso, eu queria trazer uma questão que está sendo até pouco falada, talvez, em relação à questão da força de trabalho no SUS. A força de trabalho no SUS atualmente enfrenta o pior momento da sua história, com a total precarização da forma de contratação, de remuneração, bem como os baixos níveis salariais, numa situação inclusive de pandemia, onde você tem uma necessidade de valorização imensa, né, e de reconhecimento imenso, né? Em que momento esse debate foi pautado no partido pelo setorial? Que propostas foram apresentadas para enfrentar essa situação? E o que se pretende fazer assumindo agora o novo setorial, né, essa nova gestão do setorial? Nayara, no tempo que eu participei do Setorial Nacional de Saúde, o máximo que a gente conseguiu fazer foi pautar a gerência dos serviços através de OS e fundações. A gente aprovou até um documento, esse documento parece que não foi encaminhado para o partido e ficou nisso. Não lembro do setorial ter debatido a questão da força de trabalho, a Eliane, a coordenadora, pode falar melhor sobre isso. O que eu posso dizer é que isso tem sido uma pauta nossa do Luta Saúde, e isso tem sido uma pauta em todos os espaços onde nós temos conseguido participar. Então, por exemplo, eu participei do Conselho Nacional de Saúde, participei do Conselho Estadual de Saúde do nosso estado como presidente, participo hoje da Comissão de Recursos Humanos, e essa pauta para nós é recorrente. Porque nós avaliamos que o nível de precarização, o nível de desresponsabilização, o nível de destruição da força de trabalho do SUS que acontece no país hoje chegou a um ponto que não tem paralelo na sua história recente. Não há paralelo. Maria Helena Machado, que estava presente com a gente aqui, recentemente participou de uma mesa, eu acompanhei aquela mesa, onde ela falou um pouco sobre isso. Não é somente a precarização na forma de contratação, é a precarização na forma de remuneração. Nunca aconteceu no país o que está acontecendo hoje no SUS. Para nós do Luta Saúde só há um caminho, né? Nós temos uma preocupação muito grande com o movimento isolado que as categorias começam a fazer, desesperadas, coitadas. A gente não entende. Chegamos a uma situação onde cada categoria está se sentindo, de alguma forma, obrigada a lutar pelo seu. Que, do ponto de vista conceitual e ideológico, é um erro. Mas a gente entende. Então, por isso nós estamos defendendo que nós possamos criar, de uma vez por todas, uma proposta que foi aprovada na nossa Caravana Nacional em Defesa do SUS, que o Antônio Alves acompanhou com a gente, que é a carreira única, interfederativa, pactuada entre as 3 esferas de governo, com regras universais em todo o país, garantindo a diferenciação por formação profissional, por qualificação profissional, por interiorização, por dedicação exclusiva. Uma carreira que definitivamente estabeleça que o concurso público é a única forma de ingresso no SUS, no serviço público, e uma carreira que definitivamente valorize a força de trabalho, que é o maior patrimônio que o SUS tem, em que, infelizmente, muitos gestores não conseguem entender dessa forma. Também participou do debate o companheiro Walter Pomar, que é integrante do Diretório Nacional do PT. A gente também escuta agora a pergunta feita pelo Walter e a resposta dada pelo companheiro Francisco Júnior. Boa noite, Eliane. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos e todas. No Diretório Nacional do PT, depois de muito debate, a gente incluiu no Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil o seguinte, abre aspas,
Fortalecer a gestão pública do SUS exige construir democraticamente processos de transição que nos permitam superar modalidades de gestão privatistas como as OSs. Isso é o que está no papel. Transição para superar. Mas em muitas administrações petistas tem ocorrido exatamente o contrário. Ao invés de fortalecer o estatal, o público, tem administrações petistas privatizando, sob variadas formas, né? Então eu gostaria de voltar ao ponto que já foi debatido aqui. Que atitude o setorial vai ter frente a isso? O partido vai continuar submisso aos governos, como tem sido a regra na maioria dos casos, na maioria dos setoriais, muitas vezes usando como pretexto para essa submissão de que a gente sempre deve defender o que os nossos governos fazem, mesmo quando eles estão errando? Ou nós vamos agir como partido, com autonomia frente aos governos, inclusive frente aos governos petistas, compreendendo que se o partido não fizer pressão de fora para dentro, de baixo para cima, quem vai sair ganhando com isso vão ser os nossos inimigos, que vão fazer pressão deles e vão acabar se beneficiando. E principalmente, qual é a garantia que vocês dois, como coordenadores, podem nos dar de que haverá essa autonomia? Porque quando a gente pergunta, todo mundo fala que vai ter. Então eu pergunto, qual é a garantia se essa não foi a atitude predominante até agora, pelo menos na minha opinião? Obrigado. Walter, primeiro nós temos que fazer uma boa conversa sobre o que é público. Porque dentro do PT tem setores que acham que é privado, que é privado que não é privado. Então, dentro do PT tem setores que acham, por exemplo, que fundação de direito privado não é privatização no jurídico. Tem setores que acham que a EBSER não é privatização. Tem setores que acham que uma parceria, entre aspas, com um ente privado, com o Estado continuando com a responsabilidade da gestão, também não é privatização. Eu acho que o primeiro debate que a gente tem que fazer dentro do partido é esse. Quando você disse que leu o documento do PT dizendo que tem que combater as propostas de privatização como as OS, minha luzinha amarela já acendeu. Que não é somente OS. No SUS, a Constituição não permite a privatização clássica. A Constituição não permite que um gestor pegue um posto de saúde ou um hospital público e venda. Essa privatização clássica tradicional. A privatização do SUS é mais engenhosa. É através de um ente privado, um parceiro privado, das organizações, da fundação de direito privado, com clientelismo, com patrimonialismo. A grande privatização no SUS é através do patrimonialismo, é através do clientelismo. São fundações de direito privado que contratam quem quer, que demitem quem quer, que pagam os salários que quer, que compra a quem quer. É a privatização sofisticada. Então, esse debate a gente tem que fazer dentro do partido. Porque para nós, no Luta Saúde, tudo isso é privatização. De forma elaborada, de forma pensada, de forma científica, inclusive. Então, nós lutamos contra todo esse tipo de privatização. E aí, a sua pergunta, qual a garantia? Eu não vejo outra forma do setorial e da militância do SUS se contrapor a esse terrível processo de privatização do SUS, se não for através da mobilização das nossas bases. Porque esse debate a gente consegue fazer com certa tranquilidade nas nossas bases. Eu nunca tive dificuldade nenhuma, em plenária nenhuma, em estado nenhum, de fazer esse debate. Toda a nossa militância consegue entender. Toda a nossa militância concorda com a gente. Mas a gente não consegue avançar, não consegue dar um passo à frente. Então, para mim, nós só podemos garantir alguma coisa na perspectiva de mudar esse quadro, essa correlação de força interna do partido, se nós conseguirmos mobilizar nossas bases. E eu acho que nós temos condição para isso. Agora, para isso, a gente tem que mudar a nossa prática interna do partido, né? Para isso, a gente tem que mudar a nossa lógica interna. Para isso, a gente tem que partir de um novo projeto de partido, de um novo projeto de democracia plena interna no nosso partido também. E, gente, ao final desses blocos de perguntas, sejam as perguntas que foram feitas entre os candidatos, sejam as perguntas feitas das pessoas presentes na sala Zoom, houve um bloco final dedicado às considerações finais. E são as palavras do companheiro Francisco Júnior, nas suas considerações finais do debate, que a gente escuta a partir de agora. Quero começar agradecendo a vocês, Silvinha, que coordenaram, Rodrigo. Agradecendo a oportunidade de ter mais uma vez conversado com a Eliane, feito um bom debate.
aproveitar para agradecer a participação de todas as pessoas. Estou vendo agora, são 120 pessoas nesse momento participando com a gente. E com certeza muitos gostariam de falar, mas infelizmente o tempo não permite. Eu quero dizer que nesse encerramento, nós já passamos por muitos momentos no Partido dos Trabalhadores. Né? Já passamos por momentos gloriosos, já passamos por momentos vitoriosos, já passamos por momentos de profundas dificuldades e derrotas, inclusive. Né? Então, em algum momento, não sei quem foi que falou a respeito do PT não ser mais protagonista em relação à saúde. Bom, nós já fomos a grande expectativa da população brasileira em relação à saúde. Em todos os processos eleitorais nacionais e estaduais e até municipais que aconteceram, sempre havia a expectativa por parte da população de que com o PT a situação da saúde seria outra. E foi. Nós não podemos desconsiderar aqui o que aconteceu, por exemplo, na gestão do Davi Capistrano em Santos. Não podemos deixar de considerar e respeitar e reconhecer aqui com os problemas que aconteceram. Mas, por exemplo, e Antônio Alves está aí para ser testemunha, o que o PT fez no governo do Cristóvão Buarque na saúde do Distrito Federal. Em todos os lugares onde o PT, de alguma forma, administrou, seja no plano municipal, seja no plano estadual, seja no plano federal, existem boas, grandes e vitoriosas experiências a serem colocadas na pauta, a serem resgatadas e a serem utilizadas como bons exemplos. Em todos os governos que o PT fez. Vou um pouco mais longe. Eu converso muito isso aqui no Estado, onde a gente tem um governo do PT. Eu trabalho no hospital com uma parcela de servidores, uma parcela considerada bastante reacionária, conservadora. Eu trabalho com colegas meus farmacêuticos que são bolsonaristas. Né? Mas são bolsonaristas e são reacionários, são conservadores, que começam a perceber que com o governo do PT, principalmente no estado pobre como o nosso, Rio Grande do Norte, está sendo um pouco diferente do que era até o PT assumir o poder. Né? Então, o PT ainda tem esse prestígio junto à classe trabalhadora e junto a parcela importante da sociedade. Agora, sem dizer que o PT deixou de ser protagonista na saúde, nós temos que admitir que muito da expectativa que até algum tempo atrás o PT criava na saúde, essa expectativa foi quebrada consideravelmente. Né? Então, em governos do PT hoje, nós estamos tendo dificuldades em relação a questões que até pouco tempo atrás eram questões que diziam respeito a governos conservadores. A precarização do trabalho, por exemplo, é uma realidade hoje em praticamente todos os governos petistas. Aqui no nosso governo do PT, a gente conseguiu dialogar com a governadora e com o secretário de saúde, e a gente conseguiu o que eu considero uma vitória bastante significativa, que é a reestruturação do plano de causas, carreiras e salários, que, sob outro governo, a gente nem imaginava discutir ou debater. Nem imaginava. Tá certo? Agora, erros, equívocos que foram cometidos, que continuam sendo cometidos pelo governo. Por exemplo, ao mesmo tempo que aqui no nosso estado o governo está reestruturando o plano de cargo da saúde, o governo aprovou a contratação de pessoa jurídica na saúde, meu querido Rodrigo. Pessoa jurídica. Eu cheguei no Conselho Estadual de São Paulo e falei, gente, eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha do governo do PT apresentar no Conselho Estadual de São Paulo a proposta de contratar uma pessoa jurídica. Então são esses equívocos, são esses erros, são essas contradições conceituais e ideológicas que nós, o Setorial Nacional de Saúde, nós, os trabalhadores, temos que dar conta. Né? Nós temos que realçar, temos que relembrar, temos que valorizar tudo que nós conseguimos de avanço e conseguimos. O governo do Lula, o governo da Dilma, do Lula principalmente, conseguiu avanços imensuráveis na saúde. Não vamos debater isso aqui agora, tá certo? Mas os erros que foram cometidos, de certa forma, acabam obliterando aquilo que foi de avanço.
né? Então, eu acho que nós, do Setorial Nacional de Saúde, eu acho que nós, do Partido dos Trabalhadores, nós temos a tarefa de resgatar essa credibilidade quase que absoluta que o PT sempre teve, que a militância do PT sempre teve em relação à saúde. Nós temos que resgatar aquela expectativa positiva que a maior parcela da população sempre teve. Com o PT a saúde vai ser diferente. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem. Esse é um débito que a gente tem com o pessoal, com a população brasileira. Porque, infelizmente, no governo, para concluir, Silvinha, infelizmente nós enveredamos pela ratificação e pela ratificação e pelo incremento da precarização da força de trabalho, da privatização da assistência, privatização do sistema. Então, chegou o momento de nós dizermos, não, nós do PT somos diferentes, nós queremos resgatar os conceitos da reforma sanitária, nós queremos resgatar os nossos princípios, nós queremos resgatar a nossa ideologia. Muito obrigado a todos vocês que tiveram paciência em ficar com a gente até aqui agora. E pessoal, essas foram algumas partes, alguns fragmentos do debate ocorrido na noite desse dia 29 de novembro, entre as candidaturas que estão disputando o Setorial Nacional de Saúde do PT. Como a gente falou aqui, infelizmente o debate não foi transmitido, houve uma decisão política de não torná-lo público, e a gente está fazendo essa edição especial do podcast para compartilhar aquelas opiniões, impressões e defesa dos companheiros que constroem a luta saúde e que defendem a candidatura do companheiro Francisco Júnior como secretário nacional de saúde do PT. E no dia de hoje, terça-feira, a gente entrou em contato com alguns companheiros e companheiras para fazer uma avaliação desse debate. Um deles foi o próprio companheiro Francisco Júnior, que já nos enviou uma breve avaliação do debate de ontem, que a gente passa a escutar a partir de agora. Conseguimos realizar o que podemos considerar como sendo o primeiro debate, na prática, entre as duas chapas que concorrem ao Setorial Nacional de Saúde do Partido dos Trabalhadores. Porque até então foram momentos muito curtos, momentos muito limitados, que aconteceram em alguns encontros estaduais. Minas Gerais, Rio Grande do Norte e alguns outros estados. E momentos que não permitiram um aprofundamento maior com a participação dos diversos atores que nesse momento estão envolvidos nesse processo. Independente disso, e apesar dos limites que naturalmente foram impostos, as regras que naturalmente foram impostas ao nosso debate, eu faço e tenho um balanço bastante positivo. Eu entendo que nós do Luta Saúde tivemos condição de colocar claramente um marco divisor, um marco diferencial, e um diferencial conceitual, um diferencial ideológico que existe entre o nosso projeto, entre a nossa proposta política e a proposta da atual coordenação do Setorial Nacional de Saúde, que se propõe a continuar nessa coordenação. Fizemos na medida do possível, não somente eu enquanto representante da chapa, mas companheiros e companheiros que durante o evento puderam se manifestar, fizemos um debate propositivo, fizemos um debate crítico quando havia necessidade de ser crítico, e fizemos um debate também autocrítico quando cabia a autocrítica. Eu diria que os pontos principais do nosso projeto, os pontos principais da nossa tese, os pontos principais da nossa proposta política puderam ser de alguma forma colocados na pauta, puderam de alguma forma ser debatidos. Óbvio que sem a condição objetiva de um aprofundamento maior, principalmente em alguns pontos mais polêmicos, como por exemplo a carreira que nós defendemos para todos os trabalhadores do SUS, como por exemplo a proposta de gestão do sistema e gerência da nossa rede que a gente também defende. Mas independente desses limites, independente dessas regras um tanto quanto rígidas, eu tenho avaliação positiva. De um lado, nós podemos colocar o que temos tido a oportunidade de debater em alguns estados em relação aos nossos pontos cruciais. A necessidade de combater sem trégua o processo de privatização que se apoderou do Sistema Único de Saúde, nas suas mais variadas vertentes, tanto na questão do financiamento, quanto no que diz respeito
a rede assistencial, a nossa força de trabalho, a relação entre o público e o privado de um modo geral. Nós abordamos aquilo que nós entendemos como sendo os pontos mais cruciais. E de outro lado, nós percebemos a representação da atual coordenação do setorial fazendo um contorcionismo verbal para justificar o injustificável. E o injustificável é o que tem acontecido com o Setorial Nacional de Saúde do PT, do Partido dos Trabalhadores, nos últimos anos. Um setorial que, infelizmente, não tem sido respeitado minimamente nas suas prerrogativas. Um setorial que tem ficado à margem dos grandes momentos e dos grandes debates que, envolvendo o Sistema Único de Saúde e envolvendo a saúde, tem acontecido em todos os planos, tanto no parlamento quanto na sociedade de um modo geral. O balanço é positivo. É óbvio que nós temos ainda mais uma oportunidade para fazer manifestação, que é no nosso encontro nacional que acontecerá no dia 4. E até lá, eu entendo que nós deveremos tentar repercutir tudo que conseguimos debater nesse evento que conseguimos promover, de forma a conseguir mais adesão para o nosso projeto, mais adesão para a nossa proposta, mais adesão para a nossa chapa, tendo claro de que as dificuldades que nós estamos enfrentando são dificuldades históricas, não são dificuldades pontuais, não são dificuldades que estão se apresentando apenas nesse momento. Fazem parte de todo um processo interno que nós temos participado no Partido dos Trabalhadores, como eu deixei bem claro. O nosso partido precisa passar por um radical processo de democratização. E debates como esse que aconteceu fazem parte desse processo. Alguém pode achar que é pouco, eu acho que não. Eu acho que quando as lutas são desenvolvidas em situações onde a correlação de força é desfavorável, todos os momentos são importantes. E eu entendo que esse momento que nós podemos construir coletivamente, todos nós do coletivo Luta Saúde, foi um momento importante e que nós temos muitas condições objetivas, condições reais de continuar aprofundando esse nosso projeto, de continuar aprofundando essa nossa proposta, de continuar aprofundando a luta em defesa daquilo que acreditamos. Obrigado, Francisco. Força nessa luta, companheiro. Tamo junto no dia 4 de dezembro. Uma companheira que também enviou uma avaliação do debate de ontem foi a companheira Nayara Oliveira, que é militante do PT em Campinas e também faz parte do Conselho Municipal de Saúde. É a Nayara que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick e todos os ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Estou aqui comentando o debate que assistimos na noite do dia 29/11, preparatório das eleições do Setorial Nacional de Saúde do PT. Acredito que foi uma vitória do Luta Saúde esse debate. Mesmo não tendo sido transmitido por um temor inexplicável da publicidade na discussão partidária, que representantes da chapa que se opõe à Luta Saúde impuseram como regra, foram quase todo o tempo de sua duração mais de 120 pessoas participando atentas, trazendo a conversa para as questões mais essenciais para a saúde do povo brasileiro, para a militância petista no SUS, para a democracia partidária, para o enfrentamento dessas forças ultraliberais e fascistas que atacam a vida e a população brasileira atualmente. Esse debate merecia ter sido assistido por todos via YouTube, como só precisa acontecer num partido democrático. Me chamou a atenção a tranquilidade e a assertividade do nosso candidato Francisco Júnior, defendendo um financiamento maior e sustentado para o SUS, para ser direcionado aos serviços próprios e não para a iniciativa privada, a reversão da privatização no SUS e a viabilidade da contratação direta com nossos serviços públicos, para a carreira nacional interfederativa com concurso público para todas as categorias, a retomada e o fortalecimento da atenção primária e por aí vai. Por outro lado, durante o debate, a candidata Eliane Cruz reconheceu que o Setorial Nacional de Saúde, para o próximo mandato, já que no atual isso não ocorreu como deveria, assumiria uma posição crítica à visão dominante na direção partidária petista, tensionando-a para que passe a valorizar a saúde como direito de todos os brasileiros,
não como um benefício garantido para as categorias profissionais como planos de saúde, tal como muitos dirigentes petistas defendem, segundo ela. Contraditoriamente, a mesma Eliane Cruz, ao final de sua fala, de maneira bastante inflamada, defendeu que, como o momento é de guerra, é hora de fazer campanha Lula, que por isso não pode haver críticas, inclusive dando a entender que não poderia haver contraditório de petistas com a candidatura a vice de Alckmin. Então eu fico me perguntando em qual Eliane Cruz devemos acreditar. Naquela que defende uma posição de autonomia crítica do setorial para defender o que é necessário frente à direção partidária, ou naquela que, no momento eleitoral, justifica não fazer qualquer crítica porque ganhar a eleição cometendo contradições graves ao ideário do partido é permitido, o que inclui fazer alianças indefensáveis como essa citada. Em qual Eliane Cruz devemos acreditar? Valeu, Nayara. Obrigado, companheira. Outro companheiro que esteve acompanhando o debate na noite de ontem e nos enviou uma avaliação é o companheiro Paulo Capel, que a gente passa a escutar a partir de agora. O PT teve, em sua origem, uma unidade estratégica quanto ao SUS que se manteve no período da Constituinte até a virada do século. Mas a partir daí, com o aprofundamento da privatização dos serviços públicos que formaram inicialmente o SUS, aqueles serviços herdados das iniciativas municipais na segunda metade do século XX, de criar sistemas municipais e estatais de saúde, porque a medicina previdenciária não dava conta e as secretarias estaduais de saúde não chegavam em muitos municípios. Com as ações integradas de saúde, o Programa de Ações Integradas de Saúde, as AIS, esses serviços municipais se juntaram aos serviços públicos de secretarias estaduais de saúde e a antiga medicina previdenciária, como todo mundo sabe, mantida pelo INPS via INAMPS, né? Aquela unidade do PT a respeito do que deveria ser o SUS, né, se perdeu, né? O PT foi mudando suas posições gradativamente e assumindo propostas que tiveram origem em partidos que se filiaram ao neoliberalismo, como o PSDB, né? O que o debate sobre o Setorial Nacional de Saúde de 2021 mostrou é que o partido está hoje frente a uma decisão de importância estratégica. O PT precisa decidir se vai continuar adotando uma política neoliberal para o SUS ou se, ao contrário, vai assumir uma posição abertamente socialista e estatizante para o sistema. Essa é, a meu juízo, uma decisão inadiável. Embora os setores hegemônicos do PT não assumam, estão aceitando conviver com as organizações sociais de saúde e não apenas fazendo parcerias público-privadas localizadas, mas cogitando adotar essa alternativa, essa combinação entre organizações sociais de saúde e parcerias público-privadas para todo o SUS. Essa questão do apoio às OS e às PPP polarizou os debates e vai requerer no curto prazo um posicionamento mais claro do setorial e, claro, do conjunto do PT. Não explicitar posições e seguir sem enfrentar, né, esse gravíssimo problema da privatização do SUS, contrapondo-se aos que propõem, ao que propõe, né, a maioria dos trabalhadores do SUS e dos movimentos sociais de saúde, implicará que o PT siga adotando uma posição ambígua sobre o SUS. E essa ambiguidade terá, nas eleições de 2022, graves consequências, pois há risco de nossos candidatos falarem uma coisa e no governo serem levados a fazer outra. A gente seguir falando de um SUS público, de um SUS não privatizado, e no governo fazendo parcerias público-privadas, transferindo a gestão do sistema e o provimento dos serviços para organizações sociais de saúde. É, portanto, a meu ver, enorme a responsabilidade do Setorial Nacional de Saúde em proporcionar ao conjunto partidário os elementos necessários para que nosso programa eleitoral seja claro como a luz do sol. Sem isso, teremos problemas e aumentarão nossas dificuldades para seguir construindo o SUS que o país precisa e nossa população merece. Valeu, Paulo. Obrigado pela tua contribuição aqui no podcast.
Também ouvimos agora a avaliação do companheiro Pedro Salles, que nos enviou uma breve opinião em relação ao debate da noite de ontem. Olha, pessoal, muito legal a posição do Francisco Júnior, firme contra as OSS, as Organizações Sociais em Saúde, o quanto elas são deletérias para o nosso sistema, o quanto que elas desorganizam o nosso sistema e a atenção e deixam o lucro na mão de uns poucos. E, assim, só para esclarecer, talvez tenha pairado dúvidas, o Francisco Júnior não fez defesa do capital privado. Ele disse que onde não houver a atenção possível da área pública, que pelo menos possa se contratualizar o serviço do privado em prol do SUS, mas jamais com um comando na mão de empresários de OSS. Estamos junto com o Francisco Júnior, Luta Saúde, no dia 4 de dezembro. Um abraço, aqui é o Pedro Salles. Valeu, Pedro, obrigado. A companheira Silvia Fernandes, que está como candidata a coordenadora setorial de saúde do PT da Bahia, também acompanhou o debate ontem e nos envia a sua avaliação. Ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, olá Patrick. Eu gostei bastante do debate, achei bastante respeitoso entre os candidatos, entre o público, né? Mas ele deveria ter sido transmitido, né? A nação petista é muito maior, né, do que as pessoas que optaram pelo setorial. Além disso, os delegados e delegadas todos não estavam ali, né? Então, assim, esse debate é público, né? Eu penso que o debate sobre os rumos do PT na pauta da saúde, né? E todas as nossas compreensões em relação a isso tem que ser público, porque faz parte da formulação partidária, que é uma construção coletiva, né? E a população precisa saber, né, que a gente pensa, né? Acho também que o debate poderia ter aprofundado mais sobre o debate do SUS, da reforma sanitária, em relação a uma estratégia para o socialismo, né? Acho que esse tema ainda foi pouco colocado. E a candidata à reeleição, ela ainda titubeia, né? Na verdade, ela tem uma visão equivocada, né, sobre a questão da relação partido-governo, né? Então, quando ela fala dos governos petistas, ela sempre fala que a gente tem que defender a todo custo, né? Às vezes ela reconhece que tem erros, mas sempre fala que a gente tem que ganhar a eleição. A gente tem que ganhar a eleição. Então, assim, você vê que as pautas nossas da defesa do SUS, 100% público, e as mediações com o privado, ela se coloca a não disposição de enfrentamento, e muito mais esse discurso que a gente tem que defender, tem que estar do lado dos nossos governos. Então, assim, é muito complicada essa visão de falta de autonomia do partido com relação aos nossos governos e futuros governos, né? Então, eu achei isso bem complicado. Achei também que as propostas de trabalho de base, de ampliação da consciência sanitária no próprio partido, a discussão sobre o papel do setorial em relação a como ele vai se capitalizar no Brasil e alguma jornada de lutas, né, lutas na saúde, esse debate de agenda política, né, ainda não está aparecendo, né? Então, eu acho que não é o perfil da CNB, então a gente vai ter que construir isso, ganhando ou perdendo, né? Então, acho que o Luta Saúde é a melhor chapa, Francisco Júnior é o candidato mais preparado, e vamos que vamos até o dia do encontro, ganhar. É isso, obrigado. Valeu, Silvia. Obrigado, companheira. E, por fim, ouvimos a avaliação do companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, que também acompanhou o debate e faz para a gente a sua avaliação. O que mais me espantou no debate entre a Eliane Cruz e o Francisco Júnior foi o fato do debate não ter sido público. Só pôde assistir ao debate quem pôde entrar na sala Zoom naquele horário combinado. O debate podia ter sido transmitido pelo YouTube. Isso permitiria, inclusive, que milhares de filiados petistas interessados no tema pudessem ter participado, inclusive quem votou nos encontros setoriais, inclusive quem é delegado. Notem que os encontros setoriais como um todo, não apenas o da saúde, foram marcados por muitas distorções, entre elas o fato de que muita gente que votou para eleger delegados não participou de debate algum. Outra distorção é aquela que aconteceu principalmente no Rio de Janeiro. Lá foram eleitos 77 delegados e delegadas, sendo que a maioria desses 77 são da cidade de Maricá. E não é porque em Maricá tem um forte movimento popular de saúde. Isso vai distorcer o resultado do encontro setorial.
em benefício da chapa encabeçada pela Eliane e da candidatura dela. Mas se essa distorção existe, o certo seria adotar medidas para pelo menos reduzir o dano. E uma forma de reduzir o dano seria o debate ser público, para que mais gente, inclusive entre quem é delegado e delegada, possa acompanhar. Mas é compreensível essa decisão que eles tomaram de manter o debate reservado, né? Basta ouvir a primeira fala do Júnior e a primeira fala da Eliane para perceber a imensa diferença. Infelizmente, né, a gente não pode reproduzir a fala da Eliane, pois, como já foi dito, o debate não foi público. E por isso a gente só pode divulgar as falas do Júnior, que é o candidato que a gente apoia e que autorizou a divulgação das falas dele. Mas eu posso dizer que 2/3 ou mais da fala da Eliane, né, mais ou menos 10 de um total de 15 minutos, a Eliane gastou naquilo que eu chamo de discurso de formatura, né? Apresentação, agradecimentos e, enfim, blablação. E no 1/3 restante, menos de 1/3 restante, menos de 5 minutos, ela, na prática, não falou das grandes polêmicas de fundo. Totalmente diferente do Júnior, que do início ao fim colocou a política no centro. Não só a política para o SUS, mas a política nacional como um todo. Os dois momentos altos da Eliane no debate foram, na minha opinião, quando ela reivindicou uma resolução do Diretório Nacional do PT e quando ela disse que faria campanha para o Lula até debaixo d'água. O que é ótimo, pois todos nós vamos fazer campanha para o Lula em todas as circunstâncias possíveis. Mas isso não significa que a gente vai dizer amém, que a gente vai concordar, que a gente vai aplaudir qualquer coisa, qualquer decisão, qualquer opção. Aliás, essa atitude de obediência cega contribuiu para o golpe de 2016, contribuiu para a condenação, para a prisão e para a interdição do Lula, contribuiu para a vitória do Bolsonaro. Obediência cega não ajuda. Se o nosso partido tivesse mantido a sua autonomia frente aos governos Lula e Dilma, frente aos governos do PT em geral, se o nosso partido tivesse sido mais crítico, se o nosso partido tivesse se oposto a erros que foram cometidos no governo e pelo governo, a história do Brasil poderia ter sido outra. Um exemplo de erro atual: achar que é razoável ter um golpista tucano, Opus Dei como o Alckmin, na vice do Lula. O Júnior falou disso claramente. Disse que nós nos opomos a uma barbaridade dessas. E é bom lembrar, né? A gente se opõe, entre outros motivos, porque a política de saúde dos tucanos não é nossa, é a oposta a nós. Já a Eliane fugiu do assunto. Aliás, que pena que a gente não pode divulgar a fala dela a respeito. Ficaria claro, né, como uma ilusão sem base nenhuma, achar que o setorial sob comando dela vai agir com autonomia. Não agiu no passado, não vai agir no futuro. Um bom exemplo disso, aliás, aconteceu quando a gente debateu no Diretório Nacional do PT o Programa de Reconstrução e Transformação Nacional. Tinha uma emenda forte contra a privatização do SUS, contra as terceirizações, contra as OS, contra outras formas de privatização. Aliás, uma emenda que tinha sido elaborada no próprio setorial de saúde. E o que fez a companheira Eliane? Ao invés de defender com unhas e dentes, até debaixo d'água, a resolução aprovada pelo setorial de saúde, ela de fato trabalhou para amolecer a resolução do Diretório Nacional, amolecer ao máximo, com o nítido objetivo, na minha opinião, de não desagradar os governadores e prefeitos, que todo mundo sabe, um grande número deles aposta em diferentes modalidades de privatização. Ainda assim, ainda que tenha sido bastante desidratada, a resolução aprovada era defensável. E o que ela fez depois da reunião? Bom, aí vem a parte incrível, né? Eu revisei o texto do programa antes da publicação e descobri que o texto de saúde que estava na resolução que ia ser publicada não era o texto que havia sido aprovado. Foi encaminhado para a comissão uma emenda diferente daquela que tinha sido aprovada. Exatamente, que coincidência, tinha sido encaminhada para a comissão a versão mais desidratada, tá certo? Que era proposta exatamente pela Eliane. Por sorte, a gente tinha provas do que efetivamente tinha sido aprovado e, graças a isso, foi reposto na resolução o texto
que foi vitorioso no Diretório Nacional do PT, que não era aquele que a Eliane gostaria que tivesse sido aprovado, era mais firme, né? Por tudo isso e mais um pouco, eu não tenho dúvida. Se a gente quer um setorial de saúde que funcione como expressão dos petistas, como um braço do partido e não como um braço do governo no partido, se a gente quer um setorial de saúde que seja de fato um braço do partido em defesa do programa do partido, a gente precisa eleger o Júnior e a gente precisa convencer o partido de que as posições do Luta Saúde são as mais adequadas para esse momento que a gente vive em particular. Aliás, ironia, a própria Eliane, no final, disse que a gente vive uma guerra. Pois é, a gente vive uma guerra. E para vencer essa guerra, a gente precisa de um partido para tempos de guerra. Não essa coisa molenga que muitas vezes a gente vê por aí. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi uma edição especial do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, dedicado a comentar o debate ocorrido na noite dessa segunda-feira, 29 de novembro, entre as chapas e as candidaturas do Setorial Nacional de Saúde do PT. Como a gente informou no começo, a eleição acontece no dia 4 de dezembro, entre as 9 da manhã e o meio-dia. Convidamos todas e todos os militantes do PT da área da saúde, que estão como delegados e delegadas, a participar do processo, votando no companheiro Francisco Júnior para Secretaria Nacional e na chapa construída pelo Luta Saúde. Saudações petistas, fora Bolsonaro, viva o SUS!